Glória a Deus, aleluia. É mais uma oportunidade de nós louvarmos a Deus. Eu sou o pastor Carlos, como me tenho introduzido, como vós sabeis. É mais uma oportunidade de nós podermos estar juntos neste dia e podermos estar entronizados. E quem nos liga é Deus pela sua palavra. Oremos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado pela oportunidade que nos concede. Estamos aqui por ti, porque tu nos permitiste acordar neste dia e usufruirmos do que é teu, porque o sopro da vida vem de ti, o ar que respiramos é teu. Muito obrigado por teres o nome escrito no livro da vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pedimos ao Senhor Espírito Santo para estar no nosso meio e manifestar, fazer e, como não bastasse, glorificar o Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos nesta série, a quem tu serves? A quem tu serves? Ora, nós falamos que a possibilidade de nós servirmos ou a Deus, ou ao diabo, ou até mesmo ao homem. É verdade. Podemos servir tanto um como o outro. Porque o nosso tema nos leva a ler o que está descrito aqui no livro de Romanos, no seu capítulo 6, este é o versículo-chave do nosso tema. Romanos, no capítulo 6, no seu versículo 16. Diz assim as Escrituras: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Palavra do Senhor. Então esse é o versículo que nós temos como base, porque a quem nós nos apresentarmos para lhe obedecer, seremos servos. Se apresentamos-nos para Deus para lhe obedecer, e, como eu tenho referido, vou enfatizar, obedecemos a Deus quando obedecemos às Escrituras, porque Deus e a sua palavra são um. Então, quando obedeces às Escrituras, estás a obedecer a Deus. Quando desobedeces às Escrituras, estás a desobedecer a Deus. E se obedecer a Deus, serás como que servo de Deus. Se obedeceres a Satanás, estarás em obediência a ele e serás servo de Satanás. Se obedeceres ao homem, serás servo do homem porque lhe estás a obedecer. Certo? Então, isto é para pura e simplesmente clarificarmos a história. E nós falamos da última vez, mais focalizado no homem, em servir o homem. Vamos dar continuidade, literalmente, naquilo que estávamos falando com relação ao servir o homem. O homem tem a sua agenda, mas a sua agenda acaba por se exterminar, ficar sem, não digo valor, mas acaba por se ligar a um, ou a Deus ou a Satanás. Porque o homem por si só chega numa altura, ou o homem por si só está perante ele dois caminhos, que é Deus ou o diabo. O homem tem perante ele dois caminhos. Porque lembra, o Senhor Jesus Cristo disse no livro de João, capítulo 14, versículo 6, diz que eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, ele é um caminho. Ele é um caminho, não é um caminho. Ele é o caminho. Logo, isso me diz que é o único. Mas tem um outro caminho, que é um caminho falso, que é Satanás. Então o homem encontra-se numa encruzilhada onde ele tem que optar. Aquele homem que começa a se servir a si próprio, e ao servir-se a si próprio, não está a servir a Deus, porque está a servir a si próprio. Lembrando que Deus, no livro de Deuteronômio, deu a escolher entre a morte e a vida. Vida é quando nos ligamos com Deus. Morte é quando nos desligamos de Deus. Agora, o homem, quando se desliga de Deus, desligar-se de Deus é o quê? Não fazer o que está escrito aqui.
O homem tem que ter consciência que obedecer a Deus é fazer o que está escrito. Tira e queda. Está escrito e executa. Deus falou, faz. Sem tirar, sem aumentar. Porque Ele é Deus, é soberano. O homem é apenas um instrumento, uma criatura. E Deus é o Criador. O homem é apenas um barro. E Deus é o oleiro. Portanto, o oleiro tem domínio sobre o barro. O barro não tem poder de dizer no oleiro, não me faça assim, não me molda assim. Por que me estás fazendo uma caneca? Por que estás fazendo de mim um vaso? Por que estás fazendo de mim um prato? O barro não tem poder para tal. Simplesmente deixa-se ser moldado. Assim somos nós na mão de Deus. Portanto, não temos poder de contradizer o que está escrito. Quando um homem contradiz o que está escrito, logo está se afastando de Deus. Por isso, a minha alerta neste dia é que, se porventura cruzares com alguém que te diz, não, mas isso é só para... Era só para o Velho Testamento, não é para hoje. Não, como se diz em inglês, don't comply. Não se liga, não está relacionado com o Novo Testamento. É mentira, se afaste. Se encontrares alguém que faz uma parte do versículo bíblico ou do capítulo e outra parte não faz, se afaste. Por quê? Porque assim foi Satanás. Você sabia que Satanás, quando chegou na Eva, falou uma verdade, pôs uma mentira no meio e outra verdade no final? Por quê? Porque utilizou-se da sedução para distrair a Eva. Colocou, pintou ali tudo muito bonitinho e a Eva caiu no erro. Porque Deus disse para não comer da árvore da ciência, do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque quando comesse iria morrer. E Satanás chega perante a Eva e lhe questiona. É verdade que Deus disse? Vê? Vai lá ler e vais ver. Então, do mesmo jeito hoje, muitos homens, muitas pessoas estão a utilizar uma verdade, uma mentira e outra verdade. E isso para ludibriar a mente dos cristãos. E muitas pessoas estão a seguir homens, mesmo esses homens, vendo elas que esses homens estão a fazer a Bíblia parcialmente. A Bíblia por parte. Uma parte fazem, outra parte não fazem. Se estás nessa situação, presta atenção. Deus te chamou para tu seres obediente. E ser obediente a Deus é o que está escrito, você vai e faz. Porque no livro de Apocalipse, ou no 22, ou no 21, ou no 22, capítulo 21, 22, mas acredito que no 22 diz que se tirares algo daqui, te será tirado a porção da árvore da vida. Se aumentar, te será aumentado a maldição. Então nós não temos autoridade nenhuma de dizer que não, esta porção das Escrituras era só para o Velho Testamento. Não, essa porção das Escrituras era para aquele tempo. Não. A tua porção é, Deus falou pela sua palavra, nós ou você obedece. Nós obedecemos. Deus fala e nós obedecemos. Veja o que é que o apóstolo Paulo... Não, deixa-me ainda ler aqui o que é que o Senhor Jesus Cristo fala acerca de relativamente isso. Diz assim, Marcos capítulo 7 diz assim, versículo 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? A tradição pay attention, presta atenção. A tradição, o que é tradição? Tradição é costumes dos homens que se vem fazendo desde os antepassados. E hoje só se vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Assim também estão muitas pessoas. Estão a fazer
ou estão a implementar coisas na igreja que era feito nos antepassados, ou porque viu a igreja tal faz, ou porque o pastor tal faz, o apóstolo, então eu também. O meu pai já fazia assim. Diz tradição, tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar. 6. E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo honra-me com os lábios, o seu coração está longe de mim. Por que está longe? Porque não fazem aquilo que ele diz para fazer. Não fazem o que a Escritura diz. Estão a fazer a tradição, estão a fazer aquilo que os outros fazem. Mas na igreja tal também tem assim, também fazem assim. Peraí, mas a igreja tal está fazendo o que a Escritura diz? Quem é que manda? É a igreja tal ou é a Escritura? Mas na igreja tal também tem pessoas nessa posição, mas espera aí. O que é que a Escritura fala com relação a isso? Versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrina que não são mandamentos. Perdão. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento dos homens. Ensinam doutrina que são mandamento dos homens, é o que eu estou a falar. Uma parte é verdade, outra parte é mentira, outra parte é verdade. Porque para ludibriar a mente do cristão, a mente do filho de Deus, e ser arrastado em outros ventos de doutrina, dizendo o apóstolo Paulo. O Senhor Jesus Cristo diz: em vão me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. 8. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os jarros, os copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a esta. Você pode dizer: mas aqui está a falar de jarros. Não, veja o final do versículo, diz que fazeis muitas outras coisas semelhantes a esta. Ou seja, fazem o que o homem diz, não fazem o que a Escritura diz. Grande erro. E todo homem que faz o que o homem faz, em vez de fazer o que Deus dá ou diz para fazer, está errado. Ora, isto é verdade. A Escritura é verdade. O que o homem falar fora disso é mentira. E quando o homem fala fora disso, sendo mentira, amado, se afaste. Porque a mentira vai te levar no precipício, mas a verdade te leva na presença de Deus. Obedecer a Deus é seguir as Escrituras. Fora de seguir as Escrituras, estás em desobediência a Deus, porque Ele e a sua palavra são. Então o Senhor Jesus Cristo, ele disse que seguem doutrinas dos homens em vez de seguir a Deus. E 9 diz: e disse-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardares a vossa tradição. Invalidais o mandamento de Deus, não fazer, claro, e seguir a tradição. Que tradição? É o que os outros fazem. Já se vem fazendo há muito tempo, mas isso já vem dos nossos pais. Mas as outras igrejas também fazem, e já fazem isso há muito tempo e nada está sucedendo. Amado, estamos a ser reservados para o dia do juízo. Ali sim. Porque o que é que te vai condenar? O que é que me vai condenar? O que é que vai nos condenar? É a palavra. Aquilo que Deus falou, se tu não fizeres, isso te vai condenar. Aquilo que Deus falou, se fazeres, isso te vai abençoar. Vai levar à sua presença. Por isso é que o apóstolo Paulo disse assim no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 2, diz assim. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3 em diante. Diz: eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana,
mas em demonstração de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A minha pregação não consistiu em palavras persuasivas. O que é isso? São palavras adocicadas, palavras que te fazem crer, palavra que te persuade a seguir aquele que está a falar, a crer naquilo que está a falar. Mas uma coisa tens que ter noção: se o que ele está a falar não está em base disto, então fuja, porque esta é a verdade e fora disso é mentira. E quem é o pai da mentira? É Satanás. É Satanás. Se esse homem está a mentir, ou seja, está a falar fora disso, está a mentir, então não está a seguir a Deus, está a seguir a Satanás. É aí que nós devemos ter cuidado. Porque veja o que o apóstolo Paulo fala no livro de Atos, capítulo 24, Atos, capítulo 24, creio no versículo 14, Atos, capítulo 24, no seu versículo 14, o apóstolo Paulo fala assim: mas, quando ele estava a ser questionado, e acredito aqui estava a falar, estava perante Félix e outros reis, dizendo ele assim, apresentando a sua questão. Versículo 14 do livro de Atos, capítulo 24. Mas confesso-te isto, dizendo o apóstolo Paulo, que conforme aquele caminho que chamam seita, porque na altura estavam a dizer que o que os apóstolos pregavam era seita, consideravam a doutrina, o ensinamento do Senhor Jesus Cristo como uma seita. Isso os fariseus, os saduceus e todos eles juntos, todos seus juntos. Diz, mas confesso-te que, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Crendo tudo que está escrito na lei e nos profetas. Crendo tudo. Então, se você não crê tudo que está aqui, você está errado. Se você fala meio do que está aqui, você está errado. Se você diz que não, isso não era para esse tempo, era só para aquele tempo, você está errado. Porque o apóstolo Paulo, ele próprio disse, eu creio tudo. Tudo. E até na lei e nos profetas. E, amados, mais uma coisa também deixa enfatizar aqui. Que quando ele estava a dizer aquilo, ele estava a se referir, claro, no Velho Testamento. E há uma parte da Escritura que ele pede para trazer os livros e os pergaminhos. E ele aconselha Timóteo a meditar na palavra de Deus. Assim, do mesmo jeito que Deus falou a Josué. Medita de dia e de noite para que te vá bem. O apóstolo Paulo, do mesmo jeito, enfatizou isso a Timóteo. Que não se deixasse levar por outros ventos da doutrina. Assim devemos ser nós. Portanto, amados, se te deparares com alguém que está a utilizar meias medidas das Escrituras, muito cuidado. É porque se estás a se deixar levar, estás em obediência a ele, estás a servir a ele. E acabam os dois servindo a Satanás. Porque só há dois caminhos. Se encontras alguém que diz que isso não é para esse tempo, era para aquele tempo, perigo. É sinal vermelho. Sai. Segue as Escrituras e não segue o homem. Vamos finalizar por aqui. Vamos orar. Mas deixa dizer, se tu que estás a ver esse vídeo não recebeu Cristo nunca na sua vida como Senhor e Salvador, faça essa pequena e curta oração comigo. Querido Pai, querido Deus, eu reconheço que sou pecador, mas reconheço que tu enviaste Cristo Jesus para salvar o mundo. E eu peço ao Senhor Jesus Cristo para entrar na minha vida a ser o meu Senhor. Senhor Jesus, eu te recebo agora como Senhor e Salvador. Obrigado por morreres a minha morte e me dares a vida. Eu recebo agora a minha salvação de ti. Obrigado por teres o meu nome escrito no livro da vida. Se eu morrer hoje, estarei contigo. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela minha salvação. Amém e amém. E é verdade, fazendo isso estás
salvo se prevaleceres nos caminhos da fé pela sua palavra. Oremos para finalizar. Pai, obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo. Falaste, fizestes, todos nós que pela fé andamos pela tua palavra, praticamos a tua palavra. Tu tens um lugar reservado para nós. Mas todos aqueles que desobedecem a tua palavra, recusam-se fazê-la, pô-la em prática, em muitos lugares até dizendo que não é para os nossos dias, foi para aqueles dias apenas. Hoje é totalmente diferente. Também tens um lugar reservado para os tais. Pai amado, tanto para nós como para eles, eu só peço todos os dias a tua misericórdia nos cubres, pois é pela tua misericórdia que não somos consumidos. Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados e nos enches com a tua misericórdia. Amém e amém. E prontos. Shalom, shalom, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça que Yeshua é Senhor. Amém.